Obrigado por estarmos juntos, obrigado pela oportunidade. Tu és o Senhor de todas as coisas e nós queremos te louvar pelo teu cuidado e tua provisão. Queremos te louvar porque há 165 anos atrás, aprove o Senhor levantar Dona Sarah Calley, seu Robert Calley, para aqui no Brasil começarem o início do trabalho evangélico aqui no Brasil. E já se vão 165 anos ininterruptos. Nós queremos te agradecer. Se não fora a boa mão do Senhor, nós já teríamos sido esfacelados. Mas o Senhor tem sido bom e tem levantado e tem feito milagres e há de fazer muito mais. Sustenta nossas vidas. E agora que vamos estudar a tua palavra, nós pedimos que esta palavra venha ao nosso encontro com poder e grande glória, porque a fé vem por ouvir esta palavra, a palavra do Senhor. Então, Senhor, vai falando, vai enchendo, vai nos sustentando. Nós te suplicamos no nome gracioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom, muito bem. Temos um grupo aqui razoável, muito bom de irmãos, e a gente agradece a Deus pela essa participação, né? Dona Jéssica, Kátia, Jô, Thaísa, que beleza, gente daqui, gente do norte, gente de perto e gente de longe. Que bom que você está aqui e a gente pode compartilhar da palavra de Deus. Hoje nós estamos lendo a Efésios capítulo 5 e nós vamos começar a partir do versículo 22. Amém? Amém? Muito bom. Você pode abrir a tua palavra e a gente vai ler. O assunto hoje é, de certa forma, família, marido e mulher, mas é também igreja e Jesus. É também igreja e Jesus. É algo que é um mistério que o Senhor Jesus apresenta e fala, apresentando a partir da própria igreja, a partir da própria família, a partir do próprio marido, a partir da própria esposa. Mas isso tem algo que eu preciso remontar à semana passada, que é o versículo 18 do capítulo 5. Lembra? O versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, o que nós vamos tratar hoje tem a ver com vida espiritual, tem a ver com vida de santidade, tem a ver com viver de modo digno do Evangelho. O que vamos falar hoje tem a ver com uma vida voltada exclusivamente para dizer: Senhor, glorifica teu nome na minha vida. Enchei-vos da presença de Deus, sede tomados pela sua graça, pela sua glória, né? Reavives em você o dom de Deus, reavivar o dom de Deus. Aqui é pedir a oração e o clamor desta noite é exatamente de reavivar a presença gloriosa do Senhor Jesus, do seu santo e divino Espírito. Ele que é luz, nós temos que ser luz. Ele que é paz, temos que viver a paz. Ele que é amor, nós temos que usufruir e conhecer e viver na graça bendita do Senhor e Salvador Jesus. Não é? Essa é a ênfase do texto de hoje. E o texto diz sobre esta palavra que encher do Espírito Santo é muito mais vida diária, cada momento. Cada momento. Você não pode desperdiçar os momentos, porque nós fazemos parte. É a nossa caminhada, é na nossa andar, no nosso ir e vir. A gente está sendo cheio e está demonstrando que está cheio. Né? Cheio do Espírito Santo. Falamos isso na semana passada. Olha só como é que se enche e como é que se demonstra que está cheio do Espírito Santo. Diz aí o versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, os verbos aqui
no gerúndio que nós já falamos no nosso encontro passado, o verbo está lá, falando, né? Uma ação de você manter comunhão. Quando você mantém comunhão, luta junto para manter comunhão, quando você se esforça, isso é assunto e a demonstração de que o Espírito de Deus está agindo na sua vida. Não é? E quanto mais você fala aquilo que edifica, mais aquilo enche a tua alma. Quanto mais você fala das coisas de Deus, do amor de Deus, das palavras de Deus, do cuidado de Deus, da promessa de Deus, do cuidado de Deus, do testemunho de Deus, mais esta palavra enche o seu coração, mais o Espírito do Senhor vai enchendo a sua vida. E vamos, eu diria, vivendo e demonstrando. O que mais? Diz o texto, louvando, adorando, tangendo, entoando, esse momento de adoração, de celebração, de gratidão. Tanto é que o próximo verbo é dando sempre graças a Deus. Quer dizer, o que é que sai da nossa boca? O que é que nós fazemos? Há um texto atrás, Paulo falava sobre esse órgão da língua, e que a língua ela pode nos levar a cometer coisas piores. Então, cuidado com o que a gente fala. Tem certas coisas que a gente não deve nem mencionar. Essas coisas complicam a nossa vida espiritual. Por último, e é a deixa para o estudo que nós vamos entrar, é o verbo sujeitar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar é de certa forma dizer, considerar o outro superior, né? Alguém que caminha comigo, mas é alguém também que eu honro e respeito. Nesse processo de sujeitando-vos aos outros, Paulo vai fazer várias subdivisões. A primeira delas vai do versículo 22 até o versículo 33, até o final. E onde ele fala do quê? Do relacionamento de família, de marido e mulher. Depois do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, ele fala da educação dos filhos. Notem que você pode ser espiritual ou não espiritual na educação dos filhos, na maneira como você trata os seus filhos e na maneira como você tem responsabilidade sobre eles. E depois, do versículo 5 até o versículo 9 do capítulo 6, fala das relações, eu diria, de serviço, de trabalho, de patrão empregado, mas de servo, até de escravo, né? É um relacionamento com os terceiros, eu diria, de trabalho. Quer dizer, Deus pode e Deus faz, e Deus está operando no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. No dia a dia com a minha esposa, no dia a dia com os meus filhos, no dia a dia nos meus assuntos comerciais, nos meus encontros, nas minhas conversas com as pessoas, né? A maneira que eu trato, que eu honro os meus compromissos e assim por diante. Isso é demonstração de que eu sou cheio do Espírito Santo, mas isso também é um processo de Deus em nós para que nós possamos crescer no ser cheio do Espírito Santo. Hoje, a temática é marido e mulher. Vamos ler o texto? Sujeitando-vos aos outros. O marido se sujeita à sua esposa. Paulo, em Coríntios, vai dizer que o corpo do marido não pertence a ele, pertence à sua esposa. Semelhantemente, o corpo da sua esposa não pertence a si mesmo, mas pertence ao seu marido. Não é? Sujeitando-vos uns aos outros, cada um no seu papel, cada um na sua responsabilidade. E aqui Paulo vai descrever isso de uma maneira tão maravilhosa que eles conjuntamente, eles se entrelaçam e eles são exemplo de igreja e de Jesus. Eles são exemplos, devem ser exemplos para a vida cristã. Mas olha que coisa fantástica, diz o texto. No versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, sujeitas. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Olha como Paulo trafega nesse assunto e nesse texto, quando ele compara marido a Cristo, esposa à igreja. E ao mesmo tempo ele diz, como Cristo cuidou da igreja, assim também o marido tem que cuidar da igreja, ou da sua esposa. Assim como a igreja ama ao seu Senhor e honra, respeita e é submissa a Jesus, assim também as mulheres. Olha que coisa fantástica, as coisas se entrelaçam. É claro que hoje em dia, modernamente, o pessoal não gosta muito dessa palavra, porque fica parecendo submissa como uma palavra pejorativa, como se fosse alguém de menor importância. A submissão aqui, a palavra submissão tem a ver com quem está com a mesma missão, está debaixo da mesma missão, submissão. Eu estou caminhando junto. Paulo, quando termina no versículo 33, ele fala de que esposa respeite, honre a seu marido. E o marido ame a sua esposa. Veja como as coisas se entrelaçam, veja como as coisas se encaixam no papel de cada um. E veja como o peso da responsabilidade é gigantesca sobre os dois, sobre o homem e sobre a mulher. Porque é exatamente esse peso que Paulo está colocando sobre parte da responsabilidade da igreja e parte da responsabilidade de Jesus. Então eu queria fazer com você esse viés, dividir aqui a discussão. Primeiro, qual foi o papel de Jesus para com a igreja? Para que você se tornasse corpo de Cristo, para que você e eu fôssemos membros uns dos outros. Então, o que é que ele fez? O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz por nós, pela igreja? E também o que é que a igreja tem que fazer por Jesus? Quando nós virmos isso, a gente vai aplicar a mesma figura para homem, o que o homem, marido, faz, e o que a esposa também tem que fazer. Muito bem, então vamos caminhar com Jesus. Olha quanta coisa tem aqui, quanta coisa está aqui. E eu queria que você fosse anotando e grifando. Primeiro, no versículo 23 diz, Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a primeira colocação que eu quero que você grave aí. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo, mas quem é o cabeça? Quem é o cabeça é Cristo. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ora bolas, o Cristo que é o cabeça, ele também é o Salvador do corpo. Bom, o corpo é a igreja, mas também o corpo aqui pode ser símbolo da esposa. Vamos ver depois disso. Então aqui, Cristo, ele salva o corpo, ele salva a igreja. Como é que ele salva a igreja? Pedro vai dizer que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Para salvar a igreja, para nos salvar,
foi necessário que ele nos resgatasse, isto é, que ele pagasse o resgate. Entende isso? Isso é demonstração de amor. E é isso que Jesus vai fazer. Por isso que no versículo 25 tem aí, ó, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, antes de fundar a sua igreja, em Efésios fala isso, antes da fundação ele já nos amou e já preparou tudo. E por amor à igreja que haveria de nascer, por amor a você, membro da igreja, por amor a cada um de nós, por esse amor, ele se entregou por ela. Tem uma passagem nos evangelhos muito interessante, porque o governador Pilatos chega para Jesus e diz assim, você não sabe que eu tenho poder para ti isso, para poder para te salvar, para isso, aquilo, você não sabe que eu tenho poder sobre você, não é? E aí Jesus diz assim, você não tem nada, você não tem nada, e você acha que eu não poderia rogar ao Pai e ele me mandaria legiões de anjos, legiões, e me tiraria daqui? Ninguém me obriga a estar aqui, ninguém me obriga a estar aqui. Ele se entregou, ele se entregou. Olha que coisa, diz o texto aqui, ó, ele se entregou. Ele se colocou no lugar, ele se colocou na brecha, ou melhor, ele se colocou na cruz. E lá na cruz, por amor à igreja, por causa da igreja, ele recebeu toda a ira, toda a dor, todo o castigo, tudo que era contra você e contra mim, toda a nossa condenação, ele recebeu lá naquela cruz. Ele se entregou, amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse. Presta atenção. Para que ela fosse separada para ele. Santa, pura. Para apresentar a si mesmo, versículo 27. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quer dizer, o Senhor faz isso, Jesus fez isso pela palavra, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Amou o seu corpo, amou a sua igreja, amou. No versículo 29, diz uma outra coisa que Jesus faz pela igreja. Ele, veja, ele fez no passado, amou, se entregou, morreu na cruz por nós, perdoou, nos purificou, para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Ok? Mas agora, dia a dia, momento a momento, cada dia, cada instante, cada circunstância, diz o texto aqui no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O que Cristo está fazendo com a igreja dele hoje? O que Cristo está fazendo com você? E às vezes a gente nem percebe. E diz o texto que ele está alimentando e que ele está cuidando. Gente, que coisa fantástica! Ele está cuidando da sua igreja. Ele está alimentando você pela palavra, pelo pão. Ele alimenta você na alma, no coração, na sua mente. Ele te alimenta quando você ouve a palavra, ele te alimenta. Ele vai se alimentando e vai cuidando de você. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Veja, isso é hoje, isso agora. Ele está alimentando e cuidando. Esse é o que Jesus está fazendo. E aí qual é o papel da igreja? Ou melhor,
daquela que é amada, salva, daquela que está sendo alimentada, cuidada, zelada, aquela que está sendo cuidada para que não tenha rugas, para que não tenha mancha. Um certo pastor amigo disse que quando ele encontra com mulheres com muita ruga, significa muito sofrimento, muitas dificuldades, muitos obstáculos. E que quando alguém elogiava a sua esposa, dizendo, nossa, como a sua esposa está conservada, ele ficava feliz porque significava que ele então não estava sendo tão mau marido assim, porque ele estava também cuidando dela. O que a igreja faz? Qual é o papel? Qual é o pedido para a igreja? O pedido da igreja é que a igreja esteja sujeita a Cristo assim também. O pedido é que a igreja entenda que nós só podemos fazer nele. O pedido e a palavra para a igreja é respeito, submissão, caminhar com ele, viver com ele, não é? Ser lavada, ser cuidada. Esse é o papel da igreja. E aí, Paulo fala o tempo todo, fazendo esse tempo todo essa comparação e falando assim, olha, esse grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele usa a figura de marido e mulher para representar de uma maneira didática como deveria ser esse relacionamento de família, de marido e mulher. Ah, se nós seguíssemos isso aqui. Ah, se nós honrássemos isso aqui. Quando eu falo nós, eu estou falando, se os homens seguissem o papel. Qual é o papel nosso? Assume a tua responsabilidade, homem, de ser o cabeça do lar. Você é responsável. Mas ser cabeça não significa aquele que manda, que sai ditando apenas ordens e tudo mais. Ser o cabeça significa que é aquele que ama. E quando fala amar, significa é aquele que se entrega, que se coloca na cruz em favor de. Não é à toa que a palavra de Deus diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Em outras palavras, o coração de Jesus está na igreja. O coração de Jesus está na igreja, o amor, porque ele colocou o tesouro dele na igreja. Nós fomos comprados pelo sangue precioso. Ele se entregou. O próprio Pai, diz João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, o amor do Pai está ali. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então, onde estiver o teu tesouro, homens, você tem que pegar o teu tesouro e colocar na tua esposa. Você tem que aprender a cuidar dela, você tem que aprender a se entregar por ela. Esse é o papel do homem. O papel do homem não é apenas exigir submissão. O papel do homem é ser cabeça. E ser cabeça significa amar vossa mulher, como Cristo, não como qualquer ideia qualquer de amor. Não. Como é que Cristo amou? Ora, o amor de Cristo foi dadivoso. Isto é, ele deu a si mesmo, ele deu a si próprio. Ele cuidou para apresentar a si mesmo uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, gloriosa. Já pensou? Pensa nisso, marido, pensa nisso, homem. O seu casamento, pensa nisso. É um esforço para a gente. Você vai dizer, é fácil? Claro que não é fácil, por isso que a gente tropeça e cai para lá e para cá. Mas esse é o modelo. Esse é o modelo. O modelo é, homem, ame a sua esposa, cuide da sua esposa, alimente a sua esposa, fortaleça, proteja a sua esposa. Proteja. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. A sua esposa é sua carne.
Você faz parte dela, ela faz parte de você. E a expressão aqui, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Essa é a definição de casamento na Bíblia. A definição de casamento na Bíblia é exatamente: você sai da paternidade, debaixo da paternidade e constitui e une-se à sua esposa, à sua mulher. E esse ato físico, sexual, é símbolo dessa unidade. É esse ato. Deixa pai e mãe e una-se. Isso é casamento. Casamento não é simplesmente um papel, não. Casamento é você dizer, não, nós estamos juntos, unidos. Mas esse unidos vai mais além, porque se eu estou unido com essa pessoa, eu cuido dessa pessoa, eu amo essa pessoa, eu honro essa pessoa, porque eu estou honrando e amando e cuidando de mim mesmo. Olha que coisa fantástica. É lamentável que hoje nós temos tanta coisa, tanta mazela de casamento, tanta história triste acerca de casamento, tantas brigas, tantas violências, tanta... Tem uma coisa que Malaquias diz, o profeta Malaquias diz que Deus odeia, abomina o repúdio. E quem trata de violência. Se você puder, abra sua Bíblia, volta um pouquinho aí, vem virando aí, quando chegar em Mateus, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Então vai lá em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, há uma expressão dura, difícil, falando acerca de casamento, de família. E no capítulo 2, desculpa, eu falei 3, né? Capítulo 2, no versículo 16, diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse texto, esse versículo está dentro do contexto de homens que eram infiéis às suas esposas. Toda hora está caindo aqui, desculpa aí. É nesse contexto que Malaquias escreve isso, que Deus de Israel odeia o repúdio. Você sabe o que é repúdio? Repúdio é aquele ato interno no coração do homem ou da mulher que, ao olhar para o seu companheiro ou sua companheira, não o quer. Tem nojo dele, tem nojo dela. Entende? Repúdio é: eu não te quero mais. E eu conheço famílias, casais que até moram juntos. Ou melhor, moram debaixo do mesmo teto. Mas um ou outro repudiou a sua esposa. Ou o seu marido. Um ou outro. E isso começa aqui dentro. É dureza de coração. Então, apesar de ter tanta mazela a nível familiar e tantas coisas difíceis, Paulo aos Efésios, ele diz o ideal de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, e só pode ser cheio do Espírito Santo, ou só pode ser um bom marido, ou só pode ser uma boa esposa, uma esposa verdadeira e real, se você for cheio do Espírito Santo. Porque fora disso, o que nós temos são mazelas, são desconstruções. Nós temos uma sociedade em que o casamento ficou banalizado. E nós somos governados pelo nosso egoísmo. O casamento moderno, entre aspas,
ele é dominado pelo meu eu. Isto é, você vai me fazer feliz. O casamento não é eu busco a felicidade no outro. O casamento, eu quero fazer o outro feliz. O casamento não é egoísta. O casamento tem que ser altruísta. É um cuidar do outro. E se um cuida do outro, pronto. Superamos os obstáculos, caminhamos, adoramos, vivemos, marchamos. Então, Paulo aos Efésios, quando ele escreve sobre o mistério do corpo de Cristo e a igreja, ele aproveita e diz: gente, isso também é igreja, isso é também ser casamento, isso também é corpo. O marido, a semelhança de Jesus, e a mulher, a semelhança da igreja. A igreja nasceu para ser reverente, amável, serviçal aos cabeças, a Jesus Cristo. Ah, pastor, o senhor está falando então aí. Você sabe, quem gosta, quem tem medo desse texto, é só quem não realmente não crê. Por isso que eu acho o seguinte, por isso que julgo desigual é complicado. Você tem que casar com alguém que ama Jesus, que crê em Jesus. Por quê? Porque se você crê em Jesus e o outro não crê, você quer fazer a coisa certa. Mas o outro não tem compromisso de fazer a coisa certa. E aí sofre. Agora, isso não é um problema só de casamentos de fora, de quem não tem Jesus. Também acaba sendo um problema dentro da própria igreja. Porque a igreja perdeu a noção. E nós temos visto hoje também um monte de famílias que esquecem o processo. Esquecem aqui. E aí fala, porque o fulano vai ser cheio do Espírito Santo. Ai, que bom ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, meu filho, mas ser cheio do Espírito Santo aqui cuida bem da tua esposa. Cuida bem do teu marido. Cuida bem. Cuida bem, cuida bem, cuida bem. Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre casamento, ele vai fazer de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, lá em Coríntios capítulo 7, cadê onde está? Aqui. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, capítulo 7, versículo 10 aos 11. Que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, que se o irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esta consente em viver com ela, não deixe o marido. Paulo está tratando aqui em Coríntios capítulo 7. Nos versículos anteriores, ele diz assim, a mulher, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Resolve os problemas. Quando o homem acha que a mulher tem que ser submissa e diz assim, você é submissa, você tem que fazer a minha vontade. Tá. Ainda cita texto bíblico, porque o corpo teu pertence a mim, então eu posso fazer o que quiser. Mas o corpo do marido também pertence à mulher. Paulo fala de acordo, Paulo fala de conversa, Paulo fala de trato, Paulo fala de um entender a necessidade do outro. Veja bem, vou repetir, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Cada um não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem poder sobre o corpo é o outro. Em outras palavras, quem manda no corpo da minha esposa sou eu, quem manda no meu corpo é ela. Aí a gente entra no acordo. Porque o meu interesse é cuidar dela. E o interesse dela é cuidar de mim. Olha o versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Privar aqui, querido, aqui Paulo está sendo delicado, mas ele fala assim, olha,
Não repudie um ao outro. Não prive o teu marido do seu corpo. E não prive a sua mulher do seu corpo. Ele está falando de relacionamento sexual. Claro. Um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Como é que você não tem relações com sua esposa? Quando? Por mútuo consentimento, quando os dois concordam. Ah, e isso por algum tempo. Olha só como é que Paulo coloca, tá? Espero que você esteja comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não os priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Muita mulher e muito marido, muito homem, não vê na relação física sexual um ato espiritual de proteção. Sabe aquele negócio? Eu estou repreendendo toda a ação do diabo sobre a vida do meu marido ou a vida da minha esposa. Eu a repreendo. Que meu marido, filho, não é apenas um blá blá blá. Ajuda teu marido. Não deixa Satanás tentá-lo. Ajuda a tua mulher. Cuida dela. Fala, conversa, bate papo, ouve. Ouve. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Por isso que em Efésios, Paulo está falando, enchei-vos do Espírito Santo. Como é que alguém é cheio do Espírito Santo? Como é que eu demonstro isso? Na sua casa. Cuidando do seu marido. Cuidando da sua esposa. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor. Ah, pastor, é difícil mesmo amar. Ah, tem hora que amar a minha mulher, tem hora que amar. Pastor, você não sabe a jararaca que eu tenho lá em casa. Tá bom, mas o fruto do Espírito é amor. Então, encher-vos do Espírito Santo está tratando disso. É cuidado um do outro. É delicioso quando você entende o propósito e o processo e o projeto. Um cuida do outro. O meu corpo é para ela e o corpo dela é para mim. Mas a vida de casal não é só a questão sexual. Por isso que Paulo em Efésios fala, cuida e alimenta. A alimentação não tem a ver só com botar comida na mesa. Vai trabalhar, cara. Vai, é isso mesmo. Vamos trabalhar, vamos correr, vamos pedir a Deus, Senhor, dá sabedoria, abre portas. Mostra-me o caminho. Então ele alimenta a responsabilidade do homem. Ah, as mulheres trabalham também. Isso mesmo, que bom que elas trabalhem. Sem problema, mas a responsabilidade é do homem. E você não pode dar o seu papel para outro. É o texto. Porque Jesus não deu o seu papel. Tem que amar, tem que se sujeitar. E então, veja bem, a palavra sujeitar-se não é só aplicada só para a mulher, é também aplicada para o homem. Só que cada um tem o seu papel e a sua maneira de ser, e de fazer, e de viver. O modelo para nós, homens, é Cristo, que nos amou e que hoje cuida e alimenta. Cuidado. Um zelo pela sua própria esposa, pela sua casa. Da mesma forma, as mulheres. Aqui. Eu acho que as mulheres acho que as mulheres não teriam dificuldade nenhuma, posso falar uma tolice, de entender o texto, de estar submissão, se também fala assim, eu tenho um homem, um marido,
que procura me amar como Cristo amou a sua igreja. Eu acho que ela não tem dificuldade nenhuma de dizer como eu sou cuidada. E cuidado aí não é só arroz e feijão, né? Cuidado é mais coisas. Cuidado. Né? Gasta tempo. Gasta tempo conversando. Gasta tempo orando. Gasta tempo passeando. Gasta tempo. Investe. Né? Cuidado. É o cuidado. Cuida, querido. Cuida. Pastor, é difícil. Claro que é difícil. Eu falei umas 15 vezes esse negócio, claro que é difícil. Por isso que Paulo coloca isto no momento de ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, o nosso Pai, o nosso Deus, a presença do Espírito Santo em nós, a presença gloriosa do seu Filho, é Ele que nos capacita a viver a vida cristã no lar. No lar. Interessante, porque daqui para frente não aparece os cultos, não aparece aquele negócio de porque eu vou ser cheio do Espírito, que eu vou lá na igreja, porque lá na igreja eu vou buscar e eu vou estar cheio. Daqui para frente não aparece essa expressão, não aparece. No entanto, vai aparecer e dizendo: olha, tua casa, teus filhos, tua mulher, teu trabalho. Como é que você trabalha? Como é que você trabalha? Né? Daqui um pouco mais tempo a gente vai falar sobre isso. Como é que você trabalha? Então, tudo passa a ser espiritual, tudo passa a ser santificado, tudo passa a ser uma oportunidade de você demonstrar que tem o Espírito e de você ser cheio desse Espírito. Senhor, eu estou para explodir agora com a minha mulher. Senhor, eu vou explodir. Eu vou explodir com o meu marido. Senhor, eu vou explodir com o meu patrão. Eu vou chutar o pau da barraca. Senhor, eu vou esganar esse meu filho. E aí você está naquele momento desesperando e você clama: ó Santo Espírito, vem, me ajuda. Veja, olha, é um processo que Deus vai nos fortalecendo e capacitando nos nossos relacionamentos normais. Para a esposa, no final, e para o marido, no versículo 33, ele diz: vós, cada um de per si, cada um, também ame a própria esposa, como a si mesmo. Interessante. Ele nem fala: ame a sua esposa como Jesus Cristo, que é, eu já falei agora há pouco, que ele é o nosso modelo. Mas aqui Paulo passa a ser mais pé no chão. Paulo está dizendo: você quer ter um bom casamento? Marido, ame a sua esposa como a você mesmo, como a si mesmo. Cuide dela, né? Se ela é seu próprio corpo, ninguém maltrata o seu próprio corpo, ninguém vai chutando o seu próprio corpo. Não, cuida, alimenta. Ninguém odeia a sua própria carne, essa é a ideia. Não, cuida e alimenta. Então, cuide e ame a sua esposa. Ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Assim, interessante, porque existe essa expressão de tantas outras maneiras. Aquilo que você deseja que os homens te façam, faça. Né? Se você deseja ser bem cuidado, cuide. Se você gostaria que a pessoa te tratasse com educação, seja educado. Se você deseja ser respeitado, respeite. Se você quer, enfim, aquilo que você gostaria de receber, aquilo deve ser a sua prática, a sua atenção. E a esposa? Respeite, honre o seu marido. É interessante essa expressão respeitar ou desrespeitar. Já cansei de ver em reuniões, na igreja e fora da igreja, as próprias esposas falando mal dos seus próprios maridos, né? Difamando o seu marido, desonrando o seu marido.
colocando a piada, jogando mais para baixo, desprezando. E esquece aquilo que a palavra diz, que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher prudente de Provérbios 31 é fantástica, porque ela, já naquela época, ela trabalha, ela costura, ela cuida dos seus filhos, o seu marido, enfim, que coisa, ela honra, porque ela honra a si mesma, ela honra a sua própria casa. Quando ela respeita e honra seu marido, ela está honrando e respeitando a si mesmo. Quando ela difama, denigre, humilha, joga para baixo, afunda o seu homem, o seu macho, quando ela zomba dele, ela está acabando e destruindo a si mesmo, porque ela é corpo, um só corpo com ele. Por isso que Paulo diz: respeite, honre. Ora, se o marido ama a mulher e ama a seu próprio corpo, porque a mulher parte de si mesmo, da mesma forma, respeite, honre. E quando você respeita e honra, você está respeitando a si própria, porque fazemos parte. Veja, esse é o propósito e o processo ideal, como igreja e Cristo, como marido e mulher. Esse é o processo. Ah, pastor, mas tem muitas mazelas. Sim, tem as mazelas. Ah, sim, tem os problemas. Tem os repúdios. Tem as infidelidades. Tem as violências. É verdade. A dureza de coração do homem e da mulher. Né? Homem aí é genérico, ser humano. A dureza de coração, ela é tão grande que nós passamos para um relacionamento de egoísmo. Isto é, eu só faço à medida que você faz. Eu só cuido se você me cuida. Eu não sou altruísta. Essa palavra de pensar no outro, né? De cuidar do outro, de entender que o outro é importante para mim e é superior a mim. Na sociedade que nós vivemos, e isso não é só por agora, nesse presente século, é claro que nesse presente século a coisa está de novo numa situação dramática. Mas se você pegar a Bíblia, você vai ver de cabo a rabo, você vai ver famílias sendo deterioradas, destruídas, casais sendo arrebentados, traições e mais traições. Você vê isso acontecendo nessa luta. Por isso, de novo, a presença necessária para viver em Cristo e em família, nós precisamos do ser cheio do Espírito Santo, viver de modo digno do Evangelho, aquilo que Paulo já falou aqui em Efésios mais para trás. Viver de modo digno do Evangelho é viver em família, como eu trato a minha esposa, como eu trato a minha mulher. Ah, pastor, porque meu marido já fez isso, fez aquilo. Tá, fez. A pergunta aqui, a questão é: como você está vivendo e como você está fazendo? Não é? Como? Ah, pastor, eu não posso mais amar a minha esposa. Você não ama a sua esposa, querido. A Bíblia diz que eu tenho que amar até o meu inimigo. Amar não é um sentimento, amar é um investimento. Amar é um investimento. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amar é doação, não é recepção. Aí eu gosto de receber as coisas, mas mais bem-aventurado é dar do que receber. Amar não é um coração palpitante. Pum, 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 pum. Ai, quando vê aquela silhueta, aquela mulher, aquele perfume, meu coração, pá, tá bom. Mas amar não é mais do que esse descompasso. Amar muitas vezes é sofrer. Amar é muitas vezes
não arder em ciúme, não buscar os seus próprios interesses. Como é Paulo em Coríntios 13, gente. Né? Amar, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Isso é amar. Se eu tenho que amar meu inimigo, como é que eu amo meu inimigo? Aí a palavra de Deus, Jesus diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Qual é a necessidade dele que eu posso suprir? Qual é a necessidade dele que eu posso suprir? Se ele tem fome, eu não posso dar água. E se ele tiver sede, eu não posso dar comida. Se tiver fome, dá comida. Se tiver sede, dá bebida. Qual é a necessidade dele? Isso para o inimigo. Para aquele que te apunhalou, para aquele que te traiu, para o inimigo. Ora, se eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que amar. Não é muito mais fácil eu amar aquela que dorme comigo, aquele que dorme comigo. Amar é fazer o bem. Você tem que resolver isso. Eu vou fazer o bem. Mas, pastor, eu faço bem e recebo mal. Legal. Claro que não é humanamente legal, mas você faz o bem. Entende? Você faz o bem. Você se esmurra para você não cometer os desatinos e os erros. Enquanto depender de vós, tende paz com todos. Por causa do amor. Por causa do Espírito Santo de Deus. Por causa do Espírito Santo de Deus. Então hoje eu queria te colocar o desafio novamente de ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, irmãos, deixai-vos ser cheio, reavives o dom de Deus que há em ti. E aquilo que parece ser um obstáculo pode ser também um momento de busca e de motivação. Eu estou aqui quebrado, estou com problema em casa, estou em dificuldade, estou em lutas, estou isso, aquilo outro. Pode ser. Aproveita as barreiras e as dificuldades para você dizer assim, Senhor, eu quero ser isso aqui. Eu quero seguir o padrão. Eu quero ser como Jesus. Eu quero, aqui, amar, se entregar. Eu quero ser como a igreja, pensa a mulher. Eu quero ser uma igreja perfeita, santa e sem defeito. Então, assim como tem muitos homens que não amam, tem muitas mulheres que não são santas, não são sem mancha, não são sem ruga, não foram lavadas e não foram purificadas e não honram, assim como tem muita igreja que não honra, que não ama, que não serve, que não vive, que não se relaciona com Jesus dessa maneira tão profunda e tão gostosa. Ele é o nosso cabeça. Ele manda, gente. É para ele mandar. Qual é o nosso papel? Honrá-lo, submissão, dizer, Senhor, faz a tua obra em nossas vidas. Qual é o teu papel, o nosso papel, a igreja? Honrar e respeitar aquele que nos amou. Interessante que, humanamente falando, todos nós teríamos desculpa. Minha mulher não é tão bonita, não é tão feia, não é tão perfeita, não é tão rica, nem tão pobre, nem inteligente. A gente pode ter sempre desculpa. Ou, o meu marido não me ama tanto, não cuida de mim, não se alimenta. É verdade. Todos nós temos famílias e somos imperfeitos. Mas Jesus não é falho, nem é imperfeito. E ele nos amou como igreja perfeitamente. É claro que fica aí esse doce amargo na boca da gente. Ele é perfeito para nós. E nós não temos sido aquilo que ele precisa de nós, aquilo que ele quer de nós. Ele quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem sujeira, sem mancha, sem ruga, sem sofrimento. Santa. Ele quer apresentar a si mesmo, eu e você, nós, o corpo de Cristo, sem defeito. E ele merece. Ele é o Senhor.
Ele nos buscou, Ele se entregou, Ele nos comprou. Ele nos comprou. Esse é o modelo. Então, esse é o modelo para você e eu exercitarmos em família, entre marido e mulher, à semelhança de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te dê graça. Vamos orar? Pai, muito obrigado por aqueles que aqui até agora estão conosco, ao ler a Tua palavra e exercitar a Tua verdade. Quero te pedir misericórdia, graça. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Grande, Senhor. Nós, como igreja, não temos honrado nem respeitado ao Senhor Jesus, que é o nosso cabeça, que nos amou e que se entregou e que se deu por nós. Ó Pai, tem misericórdia, tem misericórdia. Também, Senhor, nós temos visto muitos casamentos, casais, famílias, se debelando, lutando, se repudiando, dureza de coração, uns relacionamentos truncados, maculados, quando os relacionamentos deviam ser focados e serem a semelhança daquilo que acabamos de ler, de Cristo como cabeça, marido, amando, como Jesus, que amou a si próprio e amou a sua igreja e se entregou e cuida dela. Assim também, Pai, oh Deus, nós pedimos misericórdia, porque nós temos visto violência doméstica, nós temos visto desamor, egoísmo no trato, no traquejo. Nós temos visto gente se alimentando só apenas da violência, da angústia, do medo. Ó Deus, nós estamos alarmados, nós já temos sentido na pele o desamor, a incerteza, a maldade no sentido de não mais querer investir um no outro e cuidar de si mesmo. Ó Deus, nós já temos sentido e visto isso, então pedimos misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha nos encher, para que nós possamos viver como família, de maneira que tragamos honra e glória para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, te adoramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Fica, ó Deus, conosco. Enche-nos, ó Santo Espírito. Clamamos, clamamos, clamamos. Aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco, que bom que você está aqui. Eu quero louvar a Deus e quero desejar a você uma noite de paz. Enchei-vos do Espírito Santo. Se você tem lutas com a questão familiar, enchei-vos do Espírito Santo. Se vocês de repente está perdendo o amor, ou está perdendo o respeito, eu diria, enchei-vos do Espírito Santo. Se você está pensando em desistir, se você está pensando e já está repudiando, se você anda pensando que há possibilidade de outro ou outra melhor no seu caminho, enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que tenhamos uma noite de paz. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos fazendo às 10 horas o nosso papo de missões pelo Instagram. Você é meu convidado. Ou então, até quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas e 30 minutos. Deus te abençoe. Paz.